Olá, pessoas! Olá, seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Aqui estamos mais uma vez para dar continuidade ao estudo da obra, do livro Opinião Espírita, né? O nosso estudo dirigido, que já vem sendo feito aqui no canal Raciocínios Espíritas, né? É um quadro fixo do canal. Fixo! Nossa Senhora, quanta dificuldade de falar palavras com X. Ok? Então hoje, dando continuidade, chegamos ao capítulo 15, né? Sempre lembrando, Opinião Espírita é uma obra feita em parceria, né, com o médium Chico Xavier e o médium Valdo Vieira, né, que até então era compromissado com a doutrina espírita, era parceiro de Chico em algumas psicografias, né? Esse livro é uma delas. E a parte espiritual também é uma parceria, é Emmanuel e André Luiz, né? Sendo Emmanuel responsável pelos capítulos de número par e os capítulos de número ímpar com André Luiz, gente. Não é nenhum cabalismo não, viu, gente? É só uma questão de organização, né? Eu sempre repito, né? Por acaso alguém que está chegando agora nesse vídeo, né, que não viu os anteriores. Ok? E a peculiaridade desse livro, Opinião Espírita, é sempre se referir a uma parte da codificação, a um conteúdo da codificação, né? E hoje, o conteúdo da codificação ao qual a opinião espírita, que será de André Luiz, né, já capítulo 15, né, o capítulo ímpar, será André Luiz, se refere à questão 182 de O Livro dos Médiuns, né? Questão 182, que fala justamente de um tipo de mediunidade muito comum, né? Que é a inspiração, né? Ele chama aqui no título médios inspirados ou involuntários. Veja bem, né? Kardec já nos assevera que num grau maior ou menor, todos nós temos mediunidade, né? Todos nós, porque todos nós, por mínimo que seja, estamos mergulhados na influência dos espíritos, né? Então, o que a gente sempre diz assim, a pessoa que é médium, propriamente dito, é aquela pessoa que tem a mediunidade ostensiva, né? A pessoa que tem a psicofonia, né? Que é o que também é chamado na codificação de médium falante, ou erroneamente chamado por algumas pessoas de incorporado, que incorpora, não há incorporação, né? Não entra no corpo, a ligação é mental, perispiritual. O médium psicógrafo, que é o mais comum, né? Que é através da psicografia que a doutrina espírita, inclusive, nos chega, né? Já no Livro dos Espíritos, com a resposta dos espíritos às perguntas de Kardec e dos seus confrades, né? E toda uma gama de obras, inclusive essa, né, de cunho mediúnico, psicografado, que chega até a gente, né? Então, é a mediunidade ostensiva, mas as outras pessoas que não têm mediunidade ostensiva pode ter, num grau maior ou menor, a questão da inspiração espiritual, né? Mesmo esses chamados médios inspirados, que não são ostensivos, ou seja, não produzem nenhum tipo de efeito físico, né? Mesmo estes pode ter um grau maior ou menor. Tem gente menos suscetível à influência direta dos espíritos, porque influência indireta todos nós temos, indistintamente, né? Lembra a resposta dos espíritos a Kardec, né? Que Kardec pergunta: os espíritos influenciam muito, e eles respondem: muito mais do que pensais. De ordinário, de ordinários espíritos que vos dirigem. Ou seja, isso quer dizer que todos nós, indistintamente, sofremos alguma influência, tanto por bem quanto por mal, né? Mas essa parte dos médios inspirados também há uma certa gradação, né? Tem uns que tem mais dado à inspiração, né? Tem uma ligação maior com essa questão da inspiração mediúnica, e outros nem tanto. Varia também, né? Normalmente, os médios inspirados nos trabalhos mediúnicos dos centros espíritas fazem um trabalho de doutrinação,
né? Os doutrinadores, né? Que quando ali um médium ostensivo da comunicação dos espíritos, aí vem o doutrinador e vai fazer atendimento, vai conversar com o espírito, né? Muita gente não gosta desse termo, vai doutrinar o espírito, porque não vai doutrinar realmente ali, né? Vai, na verdade, conversar, confortar, apontar uma direção, né? Dar uma ajuda, porque o espírito muitas vezes ele está tão ligado à matéria que não consegue ouvir os outros espíritos benfeitores que o tentam ajudar no plano espiritual. Por isso, muitas vezes, essa necessidade de um intercâmbio mediúnico para um encarnado falar com ele. Imagine, né? Imagine tamanha a situação de dificuldade de se entender no plano espiritual de muitos espíritos, né? Porque muitas vezes a pessoa já ouve muito esse questionamento. Por que um espírito se manifesta numa mediúnica precisando de socorro, por exemplo, principalmente as mediúnicas de desobsessão, né, de socorro espiritual, para vir um encarnado para falar com ele, para dar um direcionamento, para dar, né? Por que no plano espiritual os benfeitores não fazem isso diretamente? Por essa questão, né? Porque os espíritos eles estão tão ainda ligados às questões materiais que os benfeitores não conseguem chegar até ele. Aí é mais fácil um encarnado chegar até esses espíritos para apontar, não é nem para, vamos dizer assim, entre aspas, salvá-los, mas pelo menos para apontar uma direção, enquanto eles recebem uma espécie de choque anímico do médium ao qual eles estão pelo qual eles estão dando a comunicação, né? Tem esse choque anímico, mais a conversa do doutrinador para se realizar o socorro espiritual. Então, normalmente esses médios, né, algumas pessoas chamam de doutrinador simplesmente, alguns chamam de médios doutrinadores, tanto faz, eles têm essa mediunidade, mais assim, da inspiração, que é uma mediunidade comum de todos nós, mas nesses doutrinadores, né, essa inspiração ela é mais aguçada, mesmo porque com o tempo de serviço, alguém que é doutrinador ou doutrinadora já há muito tempo, né, em mediúnicas, vai desenvolvendo mais ainda essa capacidade, porque as coisas desenvolvem, gente. Do mesmo jeito que a gente vai para a academia e malhamos para desenvolver os músculos do corpo, o exercício da inspiração também, ele também é alongado, também ele também cresce com a pessoa, desde que a pessoa faça um trabalho sério, mantenha a conexão com os espíritos benfeitores, né? Tem uma boa sintonia, e aí a inspiração acontece e ela só tende a melhorar, a crescer com o tempo e esse doutrinador fazer um trabalho cada vez melhor nos trabalhos mediúnicos, ok? Então, esse eu estou dando um exemplo máximo, vamos dizer assim, da questão da inspiração. Mas nas pessoas comuns, ou mesmo esse médio doutrinador, né, pode ter grandes inspirações também na sua vida comum, não só no trabalho mediúnico. Na sua vida comum, ele pode ter essas inspirações em muitos momentos da vida, né? Muitos momentos da vida que forem necessários, que forem relevantes, né? Esse médium inspirado, como eu chamo aqui no livro dos médiuns, né? Ele pode ter inspirações para várias coisas da vida, desde que seja importante, seja relevante, desde que represente um crescimento. E outras pessoas, né, vamos dizer, comuns, que não são esses médiuns inspirados assim já mais desenvolvidos, também pontualmente podem ter suas inspirações. Tanto que Kardec fala aqui, ó, que tipo assim, ó, ela se aplica, ou seja, a mediunidade da inspiração em todas as circunstâncias da vida, ó. Não é só não é só em trabalhos específicos, né? As resoluções que devamos tomar. Sob esse aspecto, pode-se dizer que todos são médiuns, quer dizer, se todos nós somos abertos à inspirações dos espíritos, todos nós somos médiuns de certa forma, né? Não um médium direto, um médium ostensivo, mas o somos. Porquanto não há quem não tenha seus espíritos protetores e familiares. Quer dizer, todos nós temos nossos espíritos protetores, temos os nossos mentores, nossos espíritos familiares, queridos do coração, que sempre que podem nos ajudam, sempre que a gente permite também, sempre que a gente sintoniza, eles nos ajudam, né? E nos ajudam muito através da inspiração, né?
Então Kardec fala assim, que cada um, pois, invoque, né, os espíritos amigos com fervor e segurança em caso de necessidade, e muito frequentemente se admirará das ideias que lhe surgem como por encanto. Poxa, que ideia boa, né? Quer se trate de uma solução a tomar, quer dizer, tomar uma decisão, né, que muitas vezes decisões são difíceis de tomar, né? E aí buscar inspirar. Não que os espíritos vão dar tudo mastigado pra gente, né? Nosso trabalho que tem que fazer somos nós mesmos. Mas ajuda. E ajudando já é muito bom, né? Então, a resolução a tomar quer alguma coisa a se compor, quer dizer, alguma coisa a se criar. Ok? Então, todos nós estamos aptos mais ou menos a essa mediunidade, né? A sermos médios inspirados. Depende em grande parte de nós mesmos, né? De nós nos conectarmos. E tem aqueles que têm uma conexão maior, né? Que são esses que muitas vezes, não vou dizer que todos que têm essa conexão maior, essa inspiração maior, são todos necessariamente trabalhadores de mediúnica, né? Mas nos trabalhos mediúnicos normalmente tem esses, né? Que tem uma inspiração maior, né? Para as resoluções, né? Então é isso, né? A mediunidade inspirada. Quem quiser saber mais, ó, Livro dos Médiuns, médiuns inspirados ou involuntários. Involuntários por quê? Porque muitas vezes a pessoa nem sabe que está sendo inspirado, né? Às vezes a gente está tomar uma decisão, a gente não sabe o que fazer, aí de repente vem uma ideia, a gente pensa que nós mesmos tivemos essa ideia, né? Muitas vezes é difícil separar o que é nosso e o que é inspirado pelos espíritos, né? E não é bom ficar muito preocupado com isso não, que isso pode embaralhar até a nossa mente, né? Tenhamos consciências que temos as boas inspirações e quando a gente tiver coisas boas na cabeça, tentemos praticar, seja elas de nós mesmos ou inspirada por algum espírito, né? Então, médios inspirados ou involuntários, questão 182 de O Livro dos Médios, todo mundo dando uma lida, porque para aprender tem que estudar também, tem que ler O Livro dos Médios, ok? Então, André Luiz, né, baseado nessa questão 182, né, dos médios inspirados ou involuntários, nos traz o capítulo 15, que o título é Ao Médio Doutrinador. Quer dizer, aqui ele está se referindo especificamente ao que eu falei, ao médium, né, ao médium inspirado que normalmente trabalha no socorro espiritual com a doutrinação dos espíritos, né, sofredores, né? E aí André Luiz, põe esse capítulo aqui num formato de uma missiva, né? Uma carta, né? E aí ele coloca aqui, meu amigo, se referindo ao médium doutrinador. Considera na mediunidade uma poderosa alavanca de expansão do espiritismo, reconhecendo, porém, que a doutrina espírita e o serviço mediúnico são essencialmente distintos entre si. Olha que interessante. A doutrina é uma coisa, a doutrina espírita é um conhecimento. É um conhecimento que nasceu a partir da observação de fatos, de fenômenos dito estranhos, né? E aí houve uma observação daquilo, e aí se chegou à conclusão que se tirava dali uma consequência inteligente. Quer dizer, havia uma inteligência por trás daquilo ali, né? Então, a partir daí, Kardec dá o corpo da doutrina espírita, que é a doutrina espírita que nos mostra a existência do plano espiritual e a sua relação conosco no plano material, né? Isso aí é um conceito básico do espiritismo. Isso é a doutrina. O serviço mediúnico é uma tarefa que nós nos dispomos a fazer. É um trabalho pelo qual nós nos dispomos a fazer, a trabalhar. Só que esse trabalho, essa tarefa, o serviço mediúnico, é baseado nos princípios da doutrina espírita. Então, o serviço mediúnico baseado, para nós que somos espíritas, nós fazemos o serviço mediúnico baseado nos princípios espíritas. Mas não existe só trabalho mediúnico baseado nos princípios espíritas, porque há trabalhos mediúnicos, em tendas de umbanda, em terreiros de candomblé. Tudo que tem contato direto com os espíritos está aí a presença da mediunidade, né? Não é só nos serviços espíritas, não.
Mas aqui nós, né, o André Luiz está se referindo ao médium doutrinador espírita, ok? E vamos saber diferenciar uma coisa da outra, de doutrina espírita de serviço mediúnico. O serviço mediúnico pode ser de qualquer corrente, mas o serviço mediúnico, baseado nos princípios espíritas, são esses que nós espíritas buscamos. Então, todos os encarnados são médios e antigos devedores uns dos outros. Olha que interessante. Todos os encarnados são médios, né? Nesse princípio que Allan Kardec nos fala no livro dos médios, todos nós recebemos a influência mais ou menos grande ou menor, né, dos espíritos, né? Principalmente pela inspiração, né? Não necessariamente pela mediunidade ostensiva, né? Então, nesse princípio, André Luiz nos diz, todos os encarnados são médios e antigos devedores uns dos outros. Quer dizer, nós temos os nossos compromissos perante a lei de causa e efeito, né? Uns com os outros, né? Nunca destaques um gênero de mediunidade como sendo mais valioso que outro, sabendo, no entanto, que o exercício mediúnico exige especialização para produzir mais e melhores frutos e benefícios a todos. Quer dizer, não vamos dizer que uma mediunidade é mais valiosa do que outra. Todo serviço no bem é valioso. Óbvio que a mediunidade da psicografia, por exemplo, ela tem um alcance maior em termos de divulgação, em termos de informação, de educação espiritual, se dá mais através da leitura, né, no meio espírita. Então, vamos dizer que ela tem uma utilidade maior, mas não quer dizer que não haja outras expressões mediúnicas que também não sejam valiosas, que também não nos traga crescimento espiritual, a saber, a mediunidade inspirada, né, que é o nosso ponto aqui no capítulo, né? E que o exercício mediúnico, seja ele qual for, seja da inspiração ou da psicografia, exige especialização para produzir melhores frutos e mais benefícios. Ou seja, exige que a gente aí não sai, né? Exige de nós que nos aprimoremos, que a gente aprimore. Não basta ter a mediunidade, temos que aprimorar os nossos dons mediúnicos para que eles produzam melhores frutos, né? Aprimorar, aprender, crescer, né? Aprimoramento é uma coisa que é necessário em todas as áreas de ação da humanidade. Por que não na mediunidade também, né? Então pronto. A mediunidade existe sempre como fonte de bênçãos, desde que exercida com devotamento e humildade. Então, desde que exercida com devotamento, humildade, sempre voltada ao bem, conectados com os benfeitores espirituais, com os espíritos superiores, com Jesus. Então, a mediunidade, nesse caso, sempre produz bênçãos, sempre produz alívio ao sofrimento. Ok? No burilamento de faculdades mediúnicas, situa a afeição fenomênica no justo lugar para não te distraíres com superfluidades inconsequentes. Superfluidade, né? Com coisas supérfluas. Né? Coisas que não tem, né, necessariamente. Então, quando a gente está burilando nossa faculdade mediúnica, quando a gente está se educando, né, dentro da nossa... estamos educando a nossa mediunidade, vamos dizer assim. Então, a gente tem que ver para a gente não ficar preocupado com questões superficiais, porque, por exemplo, a gente quer que um espírito determinado venha e dê comunicação, então a gente fica ali, sabe, nessa coisa de, não, eu quero que fulano venha, seja um parente, ou seja um espírito famoso, que não é bom isso aí, porque pode vir um espírito enganador, por exemplo, né, um espírito enganador, e se passar por aquele que a gente deseja tanto que compareça, né? A gente pode até fazer a evocação, não é proibido, mas a evocação a gente faz e espera. Se não apareceu, é porque não é para aparecer, né? Lembre-se que Chico Xavier falou, o telefone é de lá para cá, né? Os espíritos são seres livres como nós e vêm realmente se quiserem, se for necessário, e toda uma série de motivos que possa acontecer.
O aspecto menos importante da mediunidade reside no próprio fenômeno. Olha que interessante. A gente sempre dá uma importância muito grande ao fenômeno. Claro, porque impressiona, né? É normal. Eu mesmo quando vi a primeira vez fenômenos mediúnicos, eu fiquei impressionado. É natural, não é que isso seja errado, não. Mas não é o mais importante. Passado o assombro inicial do fenômeno mediúnico, a gente vai ver o que é mais importante, o que é a essência da mediunidade, que é mais importante do que o fenômeno em si. Que seria essa essência? Todo bem, todo alívio ao sofrimento que essa mediunidade pode trazer, né, os espíritos sofredores, tanto encarnados quanto desencarnados, e o consolo que ela pode trazer para as pessoas, né, de saber que os seus parentes, os seus entes queridos estão vivos e que você vai encontrar com eles de novo. E principalmente nos trazer instruções do plano espiritual, como é a própria doutrina espírita, né, que vem através da mediunidade, né, a codificação, né, o livro dos espíritos, os grandes livros psicografados que nós lemos, como esse aqui, Opinião Espírita, né, tá aqui da André Luiz, nos dando a sua opinião espírita, baseado na questão 82 do livro dos médios, né? Dos médios inspirados ou involuntários. Está fazendo isso através da psicografia, né? Que eu não sei se é de Chico Xavier, no caso aqui, ou de Valdo Vieira, não importa, mas está aqui, né? Então, essa essência, esse conhecimento que está nos trazendo, que é mais importante do que o fenômeno em si, né? Relaciona-te, pois, com o fenômeno quando ele vem a surgir espontaneamente em tarefas ou reuniões que obtiverem finalidades mais elevadas, que não o fenômeno em si, usando equilíbrio e critério na aceitação dos fatos. Foi basicamente o que eu falei aqui agora, né? Vai surgir fenômenos, então lide naturalmente com esses fenômenos e se preocupe mais com a essência do que com o fenômeno em si. O que de bom esse fenômeno mediúnico está trazendo para você e para os outros, né? Então tenhamos equilíbrio e saibamos aceitar os fatos que a mediunidade nos traz, né? Equilíbrio sempre, né? A provocação de surpresas em matéria de mediunidade não raro gera perturbação. Por quê? Como assim provocação de surpresas? Quando você quer forçar uma situação, como eu falei antes, forçar determinado espírito a vir da comunicação. Por exemplo, é uma delas, né? Ou então quando não estamos bem sintonizados, sintonizamos com espíritos que possa vir perturbar o trabalho mediúnico, né? Então a gente tem que ver, ou seja, a gente tem que equilibrar. Muitas vezes é difícil equilibrar a mente, né? Porque o nosso dia a dia é conturbado, mas quando a gente se compromete com a tarefa mediúnica, é bom que busquemos, acima de tudo, equilibrar a nossa mente ao máximo que a gente conseguir, né? Para que o trabalho mediúnico, né, ele flua da melhor maneira possível, né? E que não gere essa perturbação. Jamais perca a esperança ou a paciência no trato natural com os nossos irmãos enfermos, especialmente quando médios sob influenciação inferior, para que se positive a assistência espiritual desejável. Então, muitas vezes os médios dão comunicações de espíritos ferozes, que xingam, que querem destruir, porque estão desequilibrados. Então, a questão é essa, sobretudo para os médios doutrinadores, né, os inspirados, né? Paciência, não levar como questão pessoal e saber prestar o socorro necessário, né? E quem não estiver diretamente na assistência, né, como o doutrinador e o médio que está dando a comunicação, os outros em volta, manter a vibração, se manter em oração, né? Não participar daquela energia que aquele espírito perturbado está trazendo. Ao contrário, nós gerarmos boas energias para que essas energias cheguem até ele, para que ele comece a se reequilibrar, né? Voltar ao seu equilíbrio. Então é isso. Então sempre com o coração voltado para a tarefa no bem, né? A oração. Estar em oração. Estar em oração não é ficar assim, Pai nosso que tá... Não, filho, é estar com equilíbrio, né, interior, equilíbrio mental, equilíbrio espiritual, para boa realização da tarefa, ok?
Quem aguarda em serviço o socorro da divina providência, vive na diretriz de quem procura acertar. Então quem sabe, quem aguarda o serviço de socorro, né, sintonizados com a divina providência, ou seja, com os espíritos superiores, né, que são os responsáveis maiores pelo trabalho mediúnico, né, de socorro aos sofredores, né? Então a gente está no caminho de acertar, de fazer o correto. Podemos errar algumas vezes, ainda por nossas imperfeições, mas quando estamos sintonizados com os espíritos maiores, normalmente o caminho é o acerto. É isso que André Luiz nos diz aqui. Mobiliza a compreensão, tato e paciência para equacionar os problemas que ensejam, subjugando os enfermos desencarnados, os enfermos, né? Elucidando-os com manifesta indulgência quanto à realidade maior no que tange ao fenômeno da morte, ao intercâmbio mediúnico, ao corpo espiritual e a outras questões afins. Então, ofereça um socorro a esse espírito que se manifesta, esclarecendo ele na medida da possibilidade. Não é tudo que você pode dizer ao espírito, não. Por exemplo, ele não sabe que desencarnou. Ah, mas você morreu. Não, faço não, que é capaz dele morrer de novo, né? Eu mesmo fiz essa bobagem no início, quando eu era imaturo. Mas, graças a Deus, né, a gente aprende, né? De preferência, mesmo quem estiver começando, não precisa necessariamente fazer essa bobagem que eu fiz, né? Não precisa. Vamos aprender com os erros anteriores para acertarmos cada vez mais, né? Então, esclarecer esse espírito sobre as realidades espirituais que ele está vivendo, né? O esclarecer, você está vivendo uma realidade espiritual, né? Fala do fenômeno da morte, vai falando, saber falando até que ele chegue à conclusão da situação dele. Isso exige realmente paciência, exige tato, né? Exige realmente estudo, né? Por isso que é necessário, quer ver, e está com uma boa inspiração, né, com o mundo maior. Mas veja que não só a inspiração, você também tem que ter as suas ferramentas para que a inspiração dos espíritos superiores funcione melhor na sua tarefa como médium doutrinador, como médium inspirado, né? A palavra indisciplinada traumatiza quem ouve. Quer dizer, essa que eu digo, você morreu. Pelo amor de Deus. E não só isso, mas outras coisas. Que muitas vezes tem gente que perde a paciência e acaba sendo ríspido com o espírito que está sendo atendido. Pelo amor de Deus, né? A pessoa assim não está em condições de realizar um trabalho espiritual, né? Ainda. Mas pode estar com um pouco mais de estudo, com um pouco mais de dedicação. Analisa com prudência as comunicações dos espíritos sofredores. Prudência na análise das comunicações dos espíritos sofredores. Segundo a inspiração do amor e a segurança da lógica, ou seja, importante que nós estejamos equilibrados a mente, né, a inteligência e o coração, né, o afeto. O afeto é importante. Então, o amor, o afeto e a racionalidade, a lógica devem estar sintonizados nesse momento, né? Então, analisa com prudência as comunicações dos espíritos sofredores, seguindo a inspiração do amor e a segurança da lógica, aquilatando-lhes o valor pelas lições que propiciem inequivocadamente a nós mesmos. Então, né, o equilíbrio mente e coração, né? Afeto e racionalidade e lógica é importante nesse momento, né? O afeto, que é para a gente ter boas energias que ele precisa, que todos nós precisamos, e a inteligência para saber o que falar e como falar, né? E que a ligação com a inspiração com os benfeitores seja mais assim útil, né? Sabe aproveitar mais. Então temos que saber usar as palavras, as ferramentas que nos são dadas, porque os espíritos superiores nos dão a inspiração, mas a gente tem que saber como usar essa inspiração que ele nos deu, né? Essas ferramentas que nós recebemos, ok? Então tem que ter o equilíbrio do afeto e da razão e da lógica. O bom senso é companheiro seguro da caridade, com certeza, né? Kardec era o bom senso encarnado, né? Como foi dito tá lá no Obras Póstumas, né? Então, bom senso sempre, né? Companheiro seguro da caridade. Compenetra-te dos teus valores sagrados, sabendo que o medianeiro honesto
para consigo mesmo, chega à desencarnação com a mediunidade gloriosa, enquanto que o medianeiro negligente atinge o rio da morte com a tortura de quem desertou da própria responsabilidade. Ou seja, né, diferenciar de quem usa bem a ferramenta da mediunidade do que quem usa mal a ferramenta da mediunidade, seja por negligência, seja por má fé, por uma série de coisas, né, gente? Então, usemos, não precisamos ser santos, puros e castos, não. Podemos ser pessoas normais, mas vamos usar bem os dons que nós recebemos. E a mediunidade é um dom sagrado. Então, vamos usar bem, mesmo dentro da nossa pequenez, das nossas dificuldades. Quem receber essa tarefa com a mediunidade, vamos buscar usar da melhor maneira possível, né? Aprender o máximo possível para fazer o bem. É esse o recado que André Luiz está dando aqui, né? E por fim, o último parágrafo: a mediunidade não se afasta de ninguém. É a criatura que se distancia do mandato mediúnico que o plano superior lhe confere. Ou seja, a mediunidade é um presente que o plano superior nos confere. Não é ela que se afasta de nós, não. Nós é que nos afastamos dela, né? Nós é que muitas vezes negligenciamos essa ferramenta maravilhosa de evolução que nós temos, né? Nós é que muitas vezes não valorizamos. Então, vamos procurar valorizar os dons da vida que nos são concedidos, né? Muitas vezes por misericórdia. E um desses dons é a mediunidade, ok? Então aqui terminamos mais este capítulo do Opinião Espírita, né? Espero que tenham sido, a quem chegou aqui até o final do vídeo, né? Espero que tenha sido útil, ok? Então, quem gostou aí, né? Dá uma curtida, compartilha, divulga, se inscreve no canal e segue o Raciocínios Espíritas aí nas mídias, né? No Instagram, no Facebook e também no Twitter. Então, a todos aí um forte abraço, né? Até o próximo Opinião Espírita e fiquem com Deus.